Oi pessoal, hoje eu vou gravar aqui para vocês um capítulo em Ezequiel 43, que Deus mostra uma visão que ele dá a Ezequiel da glória do Senhor, da glória dele enchendo o templo. O título é A Glória do Senhor Enche o Templo. Que o Senhor possa falar no seu coração através dessa palavra, que você possa ler a palavra de Deus, que você possa ter interesse de abrir a palavra dele, de ler e de querer saber mais sobre as histórias da Bíblia que fala da palavra do Senhor. Então, o título é A Glória do Senhor Enche o Templo. O versículo 1. Então, o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória de Israel, do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então a gente vê aqui no versículo 1 e 2, Ezequiel teve essa visão. Foi quando ele viu a glória do Senhor sair do templo. Aí depois que ele viu a glória do Senhor sair do templo, ele teve essa visão da glória retornando para o templo. Ezequiel teve essa visão e Deus mostrou a Ezequiel, depois de ele ter visto a saída de Deus do templo. E Ezequiel teve essa visão. Deus mostrou a Ezequiel um homem, o conduzindo à porta que olha para o oriente, que fala aqui no versículo 1. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E lá nessa porta que ele foi, que Deus o conduziu para ele ver, usando esse homem na visão, era para ele lá, ele viu a glória do Senhor, do Deus de Israel. Ele viu ela vindo, e ali a voz era tão grande, sussurrava tão alto de Deus que resplandecia sobre a terra. Era o ruído de muitas águas. Então a presença de Deus, ela vinha fortíssima, retornando para o templo. Imagina ele ali tendo aquela visão de ver naquela porta aquela glória imensa do Senhor vindo, tomando conta daquele lugar. É forte essa passagem de Ezequiel que mostra a glória do Senhor enchendo o templo. No 3 fala assim: o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. Eram uma visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. Então quando ele viu aquela glória, ele era tão grande a presença de Deus que ele não se conteve em pé, ele se prostrou em terra. E no 4 fala, no versículo 4, que a glória do Senhor entrou no templo pela porta e ali tomou o templo, e quem estava dentro sentiu a presença do Senhor. No versículo 3, então Ezequiel ele se prostra. Você vai ler no versículo 3 de Ezequiel, ainda continuando, que ele se prostra por causa da presença de Deus. No versículo 4, a glória do Senhor já encheu o templo, né? E aí nós pula lá para o versículo 7. É o versículo 7. Eu vou ler ele para você, ó. O filho do homem, este é o lugar do meu trono. O Senhor dizendo a ele, a Israel: filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem seus reis, com suas prostituições, com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Então, o Senhor falou para ele, né, para Ezequiel. Deus disse a Ezequiel que ali era o lugar do trono dele, ali no templo. Então ele retornou para ali porque ali era o lugar dele. O lugar do trono dele, o lugar da planta dos pés do Senhor, onde ele habitará no meio dos filhos de Israel, que ele ia habitar,
e no meio do seu povo. Então, o Senhor retornou com a sua glória e o Senhor habitou ali no templo dele, retornando para o templo dele, para habitar no meio do seu povo. Então, eu li esses versículos, né? E o Senhor falou comigo que quando a presença de Deus, ela enche um lugar, a presença dele toma o templo, a gente não se contém em pé. Nós se prostramos diante dos pés do Senhor. E o Senhor está ali, no nosso meio. Então, que possamos meditar nessa palavra do Senhor em Ezequiel 43. A gente vê que a glória do Senhor, a presença dele é muito forte. É uma presença que nos fortalece, que nos enche e a gente vê o Senhor ali no nosso meio. Então, quando você lê essa passagem, Deus vai falar com você da maneira dele. Você vai ver como que o Senhor vai falar com você através dessa palavra da glória dele encher aquele lugar. E ele deu essa visão a Ezequiel, né? Que a glória dele tinha retornado para aquele tempo e que nada mais ia tirar ali a glória e nem a presença de Deus daquele templo. Então, que vocês também é o templo do Senhor, porque nós somos o templo do Senhor. E o Senhor, que ele habita em nós. Esse templo que o Senhor fala aqui, nós vemos como a igreja, como o templo de assim, as paredes, né? Mas também o templo sou eu, sou você. O Senhor habita dentro de nós. Então, quando o Senhor fala que ele veio para aqui no 7, que ele veio ali, que ali era o lugar do trono dele, do lugar das plantas dos pés dele, onde ele habitará no meio dos filhos dele, ele também habitará no templo dele, que é você, no seu coração. O que acontece? É você deixar ele entrar, ele habitar e a glória dele te encher, te conduzir. Então, Deus habita no templo dele e nada pode tirar a glória de Deus daquele templo. Quando ele retornou, que ele falou para Ezequiel que ele voltou, que ele habitaria ali, que nada mais ia tirar a glória dele daquele templo. Então a glória de Deus, ela é imensa, ela é forte, a presença de Deus. Onde ele passa, com a glória dele, você não permanece em pé, porque você sente a presença do Senhor. Então deixa ele habitar em você. Abra seu coração, você que conhece, você que está afastado. Deixa o Senhor voltar para esse templo que está aí, que se apagou, que se fechou. Deixa ele voltar a habitar nesse templo. E você que ainda não o conhece, deixa ele entrar dentro desse templo seu. Abre esse coração e recebe o que o Senhor quer para você. Então, eu deixo essa mensagem para você nessa noite. Deixa Deus habitar nesse templo, na sua vida. Abra o seu coração e deixa Deus falar.